A gente está muito acostumado já com as nossas dicas de decor com Carol Fischer, mas hoje eu resolvi invadir um pouco o espaço. Posso, Carol? Eu deixo. Olha só, a gente está... O início do ano, geralmente, a gente é meio que bombardeado por a história das tendências. Agora vem acontecendo as feiras, né? Sim. E aí aparece linha de mobiliário diferenciado, objetos de decoração, as Sempre cores. novas ideias. Sempre novas ideias. Novos materiais. Dá pra gente falar de tendência? A gente segue tendência? Não precisa seguir tendência? Eu acho que não precisa seguir tendência, porque querendo ou não, tende a ficar datado, né? Eu acho que, claro, a gente tem que ter uma noção, um horizonte para seguir, tem que ter um bom gosto, tem que ter um equilíbrio dentro do decor, né? Pra gente ter uma casa harmoniosa, mas a gente tem que ter um sentimento dentro da casa. E muitas vezes o que pode ser um sentimento para mim não é para você, né? Então eu acho que claro que a gente segue certos padrões de tendência cultural e tudo mais. Só que eu acho que tem a ver muito com o momento daquela pessoa e o que traz tranquilidade, paz para aquela pessoa, né? Eu tenho a impressão, né, que o que está em alta, o que está na moda, o que é tendência, é um pouco a alegria que os objetos, os ambientes nos trazem. Estou errado em pensar assim? Não, eu não acho. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que cada ambiente tem uma coisa que liga aquela pessoa àquela casa. Então, de repente, é a história familiar daquela pessoa, são as lembranças, são as cores que arremetem a algum sentimento do passado. Então, claro que a gente segue um certo modismo de cores, mas existem pessoas que, por exemplo, têm aversão com uma cor, sei lá, um verde. Então, não adianta ser a tendência do verde, vamos supor, né? Então, eu acho que tem que seguir muito o sentimento da pessoa. Mas eu, particularmente, eu gosto de ambientes com cor. Toques de cor, nada de exagero, nada que seja uma coisa agressiva. Mas eu não gosto daquele ambiente todo de tudo bege, né? Eu já acho que tem que jogar pontos que dão uma levantada, mas isso sou eu. De repente chega um cliente aqui que quer tudo em tons super neutros, aí também a gente tem que respeitar, né? Eu vou puxar um pouquinho, nós compartilhamos a cobertura Sky e ali eu percebi, por exemplo, no Living, essa sua estratégia muito bem feita, né? Muito bem pensada. Eu gosto de dizer que aquela equação certinha, né? Daquele decor gostoso, onde você tem conforto, você tem os tons neutros, você tinha, né, um off-white, né, os beges. Aquela cobertura é um exemplo disso, que ela é bem contemporânea, ela segue até uma tendência assim, de uma coisa mais suave, é harmônica, os espaços são amplos, então não foi nada muito chocante, mas você vê que pelo fato do cliente gostar de tons, de cores, foi colocado ali na composição um sofá que é um sofá bem grande, até numa cor mais forte, que é um amarelo mais queimado, assim, um mostarda, né? E que deu todo um toque especial para a sala. E eu vi que você puxou um pouco lá no tapete do terraço, vem novamente um pouco desse tom, desse mostarda. Exato. Mas você consegue dar leveza nas poltronas, por exemplo, que você usou. Com outro tom de amarelo, mas muito suave, muito clarinho. É que aquelas composições, como que eu digo, né? Você tem aqui na Via Mara a possibilidade de brincar com essas composições, porque nós temos os tapetes que são feitos sob encomenda, então você pode colocar essas cores de acordo com o seu decor, você pode compor tons mais fortes ou mais neutros, você pode gostar de repente de preto e compor uma sala em tons com preto, cinza, uma coisa mais assim, um pouco mais agressiva, ou até para um estúdio de TV, como você pode fazer tons bem mais leves, descontraídos,
caídos. Então, nós temos uma gama muito grande de tecidos, de papel de parede, de tapetes, e tudo isso ajuda você a compor o seu ambiente. Então, tanto você com o seu projeto, com o seu arquiteto, vindo aqui, você tem condições de montar a melhor opção, como a gente também às vezes pode te auxiliar na escolha de um tapete, na composição de um tapete, que foi o que aconteceu nessa sala, que a gente jogou umas cores bem assim, como a poltrona estava neutra, a gente fez um peso mais visual no tapete. Tá vendo? Quem sabe, sabe. Por isso que eu gosto de conversar com quem entende do assunto. Agora, eu queria falar de uma questão de conforto que quase todo mundo pensa, gosta. A gente, quando está em casa, quer um pouco de relaxamento. Uhum. Eu quero, principalmente, um sofá muito confortável. Sim. Aí eu vou te perguntar duas coisinhas que eu acho que fica na cabeça dos nossos seguidores, não é? É a composição dos tecidos. Uhum. E hoje a gente tem, por exemplo, essa peça, por exemplo, ela tem uma cara de que é um linho. Mas o toque... É que normalmente a gente tem essa coisa de falar assim, é linho, é linhão, mas quando você vai ver na composição do tecido, às vezes ele tem umas fibras misturadas, né? Que não é só o linho. Tanto é que às vezes o linho puro pode ser um pouco... Dá um pouco de penica. É por isso que eu perguntei, porque acho que alguém ficou na dúvida. Mas o linho não penica um pouquinho? Então, dependendo do tratamento e da mistura que você dá na linha, né, os tecidos, então você vê que a composição dos tecidos é muito importante, porque esse tecido aqui, ele é muito confortável, ele não dá essa sensação de pinicar, nem nada disso, porque ele tem na composição dele o sintético, o fio sintético junto com o algodão, junto com o viscose, eles fazem uma mistura. Pessoal, olha, para entender um pouco melhor do que a gente está falando, a pessoa precisa dar uma passadinha aqui, experimentar, sentar, né? Porque eu já fiquei fascinado com outra coisa. A gente que ama tecnologia, posso mostrar isso? À vontade. Você estava me contando que é um sofá que tem um sofá retrátil. Ele, na verdade, ele parece um sofá de visita, porque ele não é aquele trambolho, né? Exatamente. Esse é um outro ponto legal. Eu não gosto muito daquele sofá que é muito grandão. Grandão e tal. Esse ele é gostoso, ele é o grandão que abraça, né? Ele é confortável, a sensação macio. De conforto, macio. Gente, você tem que dar uma passadinha aqui e experimentar. Tem outras composições de tecido, porque, como você estava falando, né, do linho, mas ele pode ser num suede. Se a pessoa prefere para uma sala de TV colocar um suede, né, nada impede. A gente tem uma vasta composição aí de tecidos. Aí, olha que barato aqui, né? Tem 2 pontinhos aqui, bem suavezinhos, e olha o que ele faz. E ele desce bastante, né? Olha que conforto, meu Deus! Olha isso! Fala sério. O seu cameraman já está pensando de levar. Quem gosta de assistir suas séries e quer aquele conforto, gosta de ler um bom livro, né? E a gente quer uma situação confortável, né? É uma peça bem legal e você tem os vários níveis que eu posso soltar. Cada mexidinha que eu dou aqui, ele vai levantar. Ele tem um toque bem suave. E muito suave. Muito legal, muito legal. A gente adora, quem gosta de tecnologia, tá aí uma excelente opção, né? Sim. Eu não costumo falar de preço e nem vou falar, mas eu já verifiquei aqui, vale a pena o investimento, hein, Carol? Vale. Vale a pena o investimento. Porque, além de tudo, a gente tem uma seleção de sofás e de poltronas que, dentro do que oferecem, dentro da qualidade da espuma e tudo mais que oferecem, tem um preço também muito convidativo. Esse é um ponto, né? O sofá é uma daquelas peças no living que vale um investimento bacana, né, ser pensado. É a maior peça que você tem nesse ambiente. Sim. Legal você ter essa opção
do móvel que é living com o retrátil, né? Porque o retrátil... O que eu achei interessante nesse design, que você pode ver, ele não tem aquela coisa muito avantajada aqui atrás, ele parece realmente, se ele está fechado, você vai pensar que ele é de living, você não pensa que é um retrátil, nem que é para TV, nada disso. Então ele é versátil. Ele tem um design clássico também. Sim. Quando eu falo do clássico, é porque ele cabe com tudo. Você pode usar uma poltrona ousadíssima e fica bem. Sim. Você pode usar uma peça mais clássica. Eu acho que esse é um daqueles aspectos do móvel que é assim, né, você consegue usá-lo em qualquer composição, fica legal. E aí, se você entra também com a composição, porque nem eu sempre falo, né? Jogar cores, uma manta, uma almofada, ou às vezes um tapete mais arrojado. E aí você vai compondo e deixando aquele sofá ainda mais interessante, ainda mais com o seu jeitinho, porque a sua casa tem que ter a sua cara. Né? É verdade. Carol, aqui a gente tem duas coisas que eu amo de paixão. Poltronas, o pessoal já até sabe, né? Poltronas e estantes. E fica sempre uma dúvida, que eu acho que muita gente, como eu, né, acaba tendo aí. Eu acho muito legal a estante, por exemplo, porque às vezes ela ajuda a dividir um ambiente. Divide um ambiente, divide uma entrada, um hall, né? De repente você está entrando a casa, mas não quer entrar direto na sala e faz um hallzinho com a estante. Né? E é interessante, e aí a dúvida que eu tenho, a colocação dos objetos. Eu estou dividindo o ambiente. Como é que a gente brinca com isso, né? Porque eu tenho duas faces. Eu uso eu acho que neutros. Você tem que usar os objetos que consigam ser visualizados dos dois lados. E quando não, tipo aqui tem os elefantes. Você vê que um tá virado para cá, outro para lá. Tem o passarinho que ele tem os dois lados, então ele está na paralela, então ele é visto dos dois lados, né? E você pode compor com livros, né? A estante fica sempre muito bacana se você tiver livros. Eu gosto muito de compor com livros também. E aí dá um peso a mais e até tem aquela coisa de fica mais vazado, mais aberto, você põe um pouco mais de livro desse lado, aí dá, sabe, aquele contrapeso. E as poltronas, né? Eu acho que são lindas essas poltronas. Você também pode usar com poltronas do jeito que está aqui. Eu gostei muito justamente dessa composição, né? Você tem uma divisão, vamos imaginar que nós tivéssemos o living para lá e aqui eu tenho um conversê, um pequeno conversê. Poderia ser, às vezes, até num terraço, porque retirou a porta, mas aí fica tudo muito integrado e eu às vezes quero uma privacidadezinha. Nós trabalhamos hoje com espaços muito abertos e todos estão interagindo. Mas às vezes você pode dar uma quebrada e uma limitada no espaço. Você pode usar isso como um aparador, um móvel meio coringa, tipo um mini bar, alguma coisa que você interrompe aquele ambiente. E a estante eu acho que serve muito bem para essa função também. Porque você encontra estantes de N modelos hoje e tem essa dupla função. Ela pode tanto ficar numa parede, que ela vai ser mais funcional com livros, coisa e tal, como ela também pode ser uma divisória de ambientes, que vai ficar ótimo. E essas poltronas, retomando aqui, essa brincadeira onde você tem a madeira torneada, né? Com esse design bem bacana. Ela tem um detalhe atrás também, não é? Então, o que eu gosto nessa poltrona é que ela usou o metal, a madeira, o tecido, então ela usou vários elementos na mesma peça e deu uma modernidade, né? Eu gostei muito. Interessante, você falou tudo. É interessante que você olha o desenho dela, ela me remete a uma coisa art déco, né? Anos 40, né? Ou antes, 30, 40, mas com o tecido. E esse toque do metal, né, do pé de metal, traz a contemporaneidade que a gente espera. Mas eu acho que até o fato do pé estar no centro do encosto já remete a uma modernidade também, né? Eu acho interessante. Bacana. E novamente
quem está percebendo texturas diferentes, os tecidos são realmente, e sempre com esse pensamento que você tem todo esse cuidado na curadoria aqui da loja, né? O que os eu tecidos acho sempre muito confortáveis. por isso que eu sempre acho que a pessoa deve dar um pulinho na loja, mesmo conhecendo a gente pelo Insta, tudo, pelo site, tudo que a gente tem, mas na loja você tem uma experiência, você vive uma experiência, porque você vai tocar na peça, você vai sentir como que ela é ao toque. E aí você tendo aqui uma amostra de um produto dessa determinada fábrica, você já tem como saber a qualidade da fábrica para escolher outras peças, né? Então isso você pode pedir por encomenda. Olha que legal. Bom, a nossa recomendação é que o pessoal, além dessa visita física, né, dessa experiência aqui na loja, né, quando você está mais distante, quer continuar tendo essa experiência mesmo à distância, entra lá no Instagram, Facebook, YouTube, né? Tem o nosso site, tem o programa Casa Estilo na Santa Cecília, tem um monte de coisa nossa, um monte de material para você conhecer o nosso trabalho e aí sim vir conhecer pessoalmente, porque você vai viver uma experiência muito diferente. Viamar Móveis, por quê? Você merece mais.